Amigo telenauta, o nosso abraço fraternal. Por intermédio da TV Diário do Sertão, passamos a apresentar mais uma edição do programa Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho e tem como meta levar até você, amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Convidamos você, estimado telenauta, para refletirmos sobre a mensagem Amas o Bastante, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas, ama-me? João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo e apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador. Relativamente a ele, não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converter-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. O editorial desta semana diz respeito ao tema Renovação em Amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos. Se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação da felicidade para nós mesmos.
Onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade ao espírito de serviço e entenderás, com facilidade, que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Mensagem de esperança em seu momento musical apresenta a melodia Noites Traiçoeiras. Está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até
TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança pela TV Diário do Sertão. Programa este que é de responsabilidade do Departamento de Divulgação do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Vamos agora ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 159, 160 e 161. O tema é sobre separação da alma e do corpo. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? A resposta depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Resposta: sim, conforme a afeição que lhes é votada e a que eles lhes consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajuda a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. A questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Os espíritos respondem a Kardec: geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Agora, amigo telenauta, vamos ao módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. E essa semana falaremos sobre amar o próximo. O programa Globo Repórter do dia 8 de julho mostrou a iniciativa de pessoas que estão mudando a realidade à sua volta com o serviço ao próximo. Entre as apresentadas está a de Luciana Quintão, que criou em São Paulo o Banco de Alimentos, que há 18 anos proporciona alimentação a milhares de pessoas. Na época, muita pouca gente falava sobre o desperdício de alimentos no Brasil e no mundo. Chamaram-me de louca, que eu ia ser presa e tal. Mas essa loucura já tirou do lixo mais de 7 milhões de quilos de alimentos, conta Luciana, que através de uma rede de parceiros voluntários, coleta alimentos em condição de reaproveitamento em restaurantes, com agricultores, empresas, supermercados. Tudo o que é
E o banco recebe, vai para 43 instituições cadastradas, ajudando a alimentar todos os dias 22 mil pessoas, entre crianças, jovens e idosos. Outro trabalho emocionante é o realizado no Rio de Janeiro pela aposentada Fernanda Candeias, de 61 anos. 2 vezes por semana, ela transforma sua casa no ateliê para confecção de bonecas que serão distribuídas às crianças internadas em hospitais. E cada uma apresenta características similar à de seu futuro dono. Ou seja, para quem está em tratamento contra o câncer, uma bonequinha careca. Para quem trata do coração, a bonequinha vai com um acessório especial, um coraçãozinho todo enfeitado e por aí vai. As bonecas não têm princesas, não têm heróis. Elas são crianças como as crianças, conta Fernanda, que já produziu com seus amigos mais de 300 bonecas. No livro Assim Vencerás, da editora Ideal, psicografado por Chico Xavier, o benfeitor espiritual Emmanuel ressalta a importância do próximo para todos nós. Eis a mensagem na íntegra. O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar, e a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideias que nos surgem por instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia aos outros com aquilo que possuas de melhor. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Se chama o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o antigo ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante, e o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração, por abençoado caminho de acesso à vida celestial. Vamos aos comerciais e voltamos já. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber.
Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Voltamos com o programa Mensagem de Esperança e vamos agora ao módulo Joana de Ângeles Responde. São perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre dedicação à doutrina. E a pergunta é: algumas pessoas prendem-se muito ao fenômeno e dedicam-se pouco à doutrina. Como esclarecer pessoas assim? Joana de Ângeles responde: o essencial não é a adoção da crença pelas vantagens aparentes que ela oferece. É imprescindível estar ciente, por experiência pessoal, dos objetivos que a vitalizam. A crença nos moldes tradicionais é rotulagem de fé. A ciência, pela participação ativa dos postulados, é comunhão com a fé. Por isso, é necessário demandar o fulcro do pensamento acolhedor da crença para cientificar-se da sua legitimidade. O crente é apenas um observador inoperante. O ciente é um realizador ativo.
O primeiro produz para fora, o segundo realiza para dentro. No primeiro, o empecilho, o crente queixa-se e foge, enquanto o ciente luta e sofre. O crente vence no mundo porque ele pertence. O ciente perde no mundo porque vence as convenções da superfície humana. Um faz-se triunfador, recebendo honrarias e destaque social. O outro parece vencido, desinteressa-se das coisas vãs, vencendo-se, libertando-se. No entanto, é nele que cantam as vozes da mensagem cristã, chamando-lhe a alma ansiosa e leal. O exterior é fenômeno que passa. O interior e consciente é doutrina que fica. Lembra-te do espiritismo praticado e preocupa-te com o espírito da doutrina. O fenômeno é meio, a doutrina é fim. O fenômeno é informe, a doutrina é esclarecimento. O fenômeno chama, a doutrina conduz. O fenômeno é instrumento da doutrina. A doutrina é a vida do fenômeno. O Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho tem a seguinte programação voltada para o público em geral: estudo do Evangelho e atendimento fraterno às segundas e terças-feiras, a partir das 18h30, reuniões públicas doutrinárias às quintas-feiras, no horário das 20 horas, além de fluidoterapia, realizado às sextas-feiras, a partir das 19 horas. O endereço é Rua José Moreira de Figueiredo, número 309, por detrás do Hospital Regional de Cajazeiras. Vamos agora ao módulo Notícias do Movimento Espírita, que essa semana decorrerá sobre o apóstolo Paulo e os Jogos Olímpicos. De 5 a 21 de agosto, atletas de mais de 200 países estarão no Rio de Janeiro participando numa das 42 modalidades esportivas de mais uma Olimpíada. Os Jogos Olímpicos tiveram seu início em Olímpia, na Grécia Antiga. Ao longo do tempo, ampliaram-se para o mundo, promovendo o intercâmbio e o convívio fraterno entre os povos dos 5 continentes. O que nem todos sabem ou atentam é que no Novo Testamento há várias referências aos chamados Jogos Olímpicos, mais precisamente nas cartas ou epístolas do apóstolo Paulo, quem mais levou a mensagem de Jesus a outras terras. O convertido de Damasco faz referência a alguns tipos de esportes nas 14 missivas a ele atribuídas, notando-se nisso o claro objetivo de facilitar o entendimento dos ensinos do Evangelho e de transmitir orientações às comunidades cristãs de diferentes regiões por meio de algo que lhes era familiar. Paulo, vale lembrar, nasceu em Tarso, cidade da Turquia, na região histórica da Cilícia, com cerca de 300 mil habitantes, que promovia de tempos em tempos competições com diferentes modalidades: corridas, lutas, lançamento de discos, arremesso de dardos. Eram os Jogos Olímpicos gregos. O Espírito Emmanuel, no Monumental, Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira, menciona no capítulo Nas Estradas de Jope, em mais de uma oportunidade, a paixão dos apóstolos dos gentios pelos esportes, como nesta passagem. Recordava Paulo, satisfeito, o esporte a que se afeiçoara na cidade natal,
tão ao gosto grego em que fora educado, graças à solicitude paterna, olhos fixos nos cavalos árdegos e velozes, vinham-lhe à mente as vitórias alcançadas entre os parceiros de jogos na sua descuidosa adolescência. O texto psicografado, se pode dizer assim, preenche uma lacuna no Evangelho, no qual apenas se consegue depreender, sem nenhuma citação específica, a importância que os esportes tiveram na vida do apóstolo, sobretudo na sua juventude, como o judeu Saulo, pois se assim não fosse, homem maduro, já convertido no cristão Paulo, não teria deixado transparecer de maneira tão intensa tal influência na pregação da Boa Nova. Retornando à questão das citações contidas nas cartas que evidenciam a marca do esportismo na vida de Paulo, destacamos como exemplo esta quando escreve à sua comunidade grega da cidade portuária de Corinto, fazendo menção a duas modalidades olímpicas, a corrida e a luta. Não sabeis vós que os que correm do estádio, todos na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisas incertas, assim combato, não como batendo no ar. Primeira carta de Coríntios, versículo 9, capítulo 24 a 26. Ou esta, dirigida aos Gálatas, na qual escreve fazendo comparação com as corridas no estádio. E lhe expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas, capítulo 2, versículo 2, 5 e 7. Escrevendo aos habitantes de Filipos, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Aos Hebreus, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. E, já ancião, preso em Roma e condenado à morte, despede-se de Timóteo, escrevendo esta que se tornou uma das suas mais célebres e conhecidas frases, um resumo de sua vida de lutas e superação por amor ao Cristo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Imbuídos do espírito olímpico que nos cerca com maior intensidade nesses dias, que possamos, tal como Paulo, viver como atletas de bem, superando obstáculos e crescendo com Jesus um pouco mais a cada dia. Vamos agora ao quadro Dica de Livro da Semana. Nos traz o livro Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas. O Evangelho nos chegou através de textos que foram precedidos por uma fase de transmissão oral até ganharem forma escrita no idioma grego, não utilizado pelo mestre. As 4 tradições são, por isso denominadas Evangelho segundo e não de Mateus, Marcos,
Lucas e João, e coincidem substancialmente quanto à centralidade de Jesus e os pontos básicos de sua doutrina: o amor e a certeza de nossa dimensão espiritual, diferindo compreensivelmente quanto a aspectos secundários, que absolutamente não alteram a essência de sua mensagem. Críticos da letra, mal intencionados, alguns procurando exibir erudição, outros apontaram falhas e contradições, além de pontos onde haveria evidência de retoques tardios, mas igualmente sem qualquer prejuízo para o entendimento da Boa Nova. As parábolas, no entanto, como pequenas histórias, com seu enredo simples, teriam sido bem preservadas nesse processo e ilustram de forma admirável as lições evangélicas. Por isso, inúmeros teólogos e comentaristas diversos dedicaram-se ao seu estudo, criando literatura vastíssima acerca dessas narrativas singelas, mas tão cheias de significado. Em nosso campo doutrinário, numerosos autores, nos dois planos da vida, criaram também páginas de extraordinária beleza acerca delas, comparando-as, por vezes, a valorosas joias cujo brilho apresenta tons novos e cambiantes conforme o ângulo pelo qual são observadas, proporcionando sempre orientação e alento a seus leitores. No livro, recentemente lançado pela Federação Espírita Brasileira, FEB, Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, o autor Frederico Guilherme Kremer apresenta o estudo de todas as parábolas constantes dos evangelhos, situando-as ao longo do itinerário provável percorrido por Jesus em sua vida pública, oferecendo também informações quanto às circunstâncias e ambientes em que elas foram anunciadas, realizando um trabalho abrangente no qual, com simplicidade, clareza e, principalmente, de forma muito feliz, conseguiu associar texto, contexto e significado, proporcionando ao leitor a impressão de estar acompanhando o mestre e ouvindo-lhe o convite inesquecível para a busca do reino dos céus, que não vem com aparências exteriores, porque está dentro de nós. O cuidado na seleção e utilização das fontes de referência, mas, sobretudo, uma experiência de algumas décadas dedicadas ao estudo da vida e dos ensinamentos de Jesus, possibilitaram ao autor afirmar ao final do prefácio: por fim, desejamos que este estudo enriqueça e dê sentido à vida daqueles que, vencendo suas próprias limitações, tentam colocar em prática as lições luminosas de Jesus. Muito nos alegraremos caso alguém desperte para um envolvimento mais intenso e profundo com o amigo celeste, a partir de um estudo maior de sua vida. Temos notado um grande desconhecimento sobre Jesus, apesar do reconhecimento notável que lhe é devotado pela humanidade, e esperamos contribuir, embora minimamente, para preencher esta lacuna. Ambos os objetivos, parece-nos, foram plenamente atingidos. Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, tem 380 páginas e pode ser adquirido em www.feb.com.br.
www.febeditora.com.br pelo valor promocional de R$ 34,00. Vamos agora aos comerciais e já já estamos de volta. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no lar. É o maior investimento que você pode proporcionar à sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por detrás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira, e seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e à tarde. Quando despertamos para as verdadeiras razões do viver aqui na Terra, quando nos deparamos com o problema do destino e da dor, quando nos vemos autoquestionando valores adotados pela sociedade, dentre outras variadas reflexões, sentimos falta de ensinamentos que nos deem norte seguro e confiável para seguirmos adiante rumo a dias melhores. Encerrando o programa dessa semana, desejamos muita paz e sabedoria a todos os nossos amigos telenautas. Deixaremos vocês com o quadro Vidas e Valores, que trará para a sua vida esclarecimentos diversos sobre temas do nosso cotidiano. Esperamos que vocês se deleitem com a conversação do nosso amigo orador e escritor espírita Raul Teixeira. E o tema desta semana é o valor da oração para a vida. Boa noite a todos. Existe uma saída importante para o rio da vida nos levar ao mar, ao estuário da paz. Todas as vezes que queremos sair do nosso burgo e tomar a grande estrada, percorremos caminhos. Quando queremos sair do riacho, chegar ao rio e encontrar o oceano, existem meios. No nosso caso de vida interior, de vida espiritual, sempre que queiramos sair um pouco de nós mesmos e ir ao encontro da divindade, desse estuário de paz, de amor, de ventura, nós o faremos através da oração.
É tão importante, é tão significativo, é tão indispensável orar, como é importante e significativo a alimentação de cada dia, o comer diário. Porque, afinal de contas, o que significa oração? O que quer dizer orar? Orar é um verbo diretamente saído do latim, orare. E orare significa falar. Todas as vezes que falamos, oramos. Não é à toa que os pregadores, os conferencistas, são chamados de oradores, que eles oram. Não estão fazendo preces obrigatoriamente, estão falando. E por que é que nós chamamos a prece de oração? Porque, nesse caso, nós estaremos falando com o nosso Criador. Orar significará para nós falar com Deus. E é tão importante falar com Deus. Mas, afinal de contas, Deus não está em toda parte, não está em nossa intimidade e na intimidade das coisas. Por que há necessidade de nos posicionarmos para falar com Deus? Em verdade, Deus está em toda parte. Ele é onipresente. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Nada obstante, somos nós que temos necessidade de começar a buscar o contato com Deus. Nós é que temos necessidade de nos aprimorar para esse grande encontro no estuário da vida. Somos nós que, quando oramos, aprendemos, pouquinho a pouquinho, a nos acercar do nosso Criador, a nos apresentar a Ele, a identificar a nossa necessidade, identificar a nossa carência, a nossa mazela. Por causa disto, nós aprendemos a orar. É tão importante orar. Jesus Cristo, quando esteve entre nós no mundo, nos deu lições importantíssimas a respeito da oração. Disse-nos Ele em dado momento, quando orardes, não façais como os hipócritas, que oram nos cantos das praças, no meio das ruas, para que sejam vistos pela multidão. Esses já obtiveram com isso o seu galardão. Então Jesus Cristo nos está chamando a atenção para que não tenhamos, no ato de orar, o exibicionismo dos hipócritas, que eles querem gritar nas praças, nos cantos das ruas, mas não é porque desejam falar com Deus. Eles querem receber os elogios pelo modo como oraram, como falaram, como discursaram. Quando Jesus Cristo propõe para que nós não façamos como os hipócritas, é porque a oração tem sentido quando as coisas se passam em nossa intimidade. A oração que verte pelos nossos lábios, ela precisa vir das nossas entranhas. Por mais simples que seja, por mais sensível que seja, vem do nosso íntimo. Então Jesus nos disse assim, quando orardes, entrai para o vosso aposento e orai em secreto, uma vez que o Pai que vê tudo o que se passa em secreto vos atenderá. Minha gente, como é importante saber isso com Jesus. Como é importante ter essa consciência cristã de que as coisas verdadeiras são aquelas que se passam em nossa intimidade. Quando Cristo nos pede para procurar o nosso aposento íntimo, não é um aposento físico, não é a nossa sala, o nosso quarto de dormir obrigatoriamente. É o nosso mundo íntimo. Quando lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Jesus nos diz que as coisas boas que o homem fala provém do bom tesouro do seu coração, como as coisas ruins advêm do mau tesouro do seu coração. Esse coração é intimidade.
Então, quando nos propõe orar em secreto, orar no íntimo, entrar para o nosso aposento, ele está nos dizendo da importância das ações íntimas, das ações da nossa interioridade. E com isto, então, vale a pena orar. O programa de rádio Momento Espírita traz mensagens de otimismo e esperança. Para conhecer os textos, você pode acessar o site www.momento.com.br. As gravações estão disponíveis em CDs e livros, que podem ser solicitados pelo telefone 41 3225 2739 ou pela internet no endereço www.livrariamundoespírita.com.br. A oração, com isto, nos traz uma outra reflexão. Como é que nós deveremos orar? Se é um gesto da nossa intimidade, será que as posições exteriores nos ajudam a orar? Possivelmente não. Não vale a pena pensar que para que oremos tenhamos que estar de pé, assentados, de joelhos, deitados. As posições exteriores não interferem na grandeza da nossa conversa com Deus. Se tivéssemos por obrigação que orar de joelhos, como poderia orar de joelhos alguém que tivesse acamado, operado, com uma enfermidade deformante e que não pudesse se ajoelhar? Tudo que não pode ser aplicado em todas as circunstâncias não pode ser uma verdade divina. A verdade divina se aplica em qualquer circunstância. Por causa disso, vale a pena nós pensarmos que para a oração não precisamos de gestos exteriores. Poderemos até fazê-lo, mas isso não vai pesar no conteúdo da nossa oração. Para falarmos com Deus, não haverá nenhuma necessidade de roupas especiais. Eu tenho que estar de rosa, de verde, de branco, de azul, de preto. Nada disso importa. Os panos que usamos por fora não resolvem a questão da sintonia de dentro. Para que nós oremos, nós precisamos apagar a luz, acender a luz, colocar fundo musical, tirar o fundo musical. Nada disso interfere. Embora nada disso atrapalhe. Se o indivíduo se sente melhor orando com um fundo musical, que ele o ponha. Se sente melhor orando com luz acesa ou com luz apagada, nenhum problema. O que tem que ser importante para quem ora é a sua postura interior, é a sua atitude interior. Diz-se que arar é orar. Arar é o símbolo do trabalho no campo. Então, a questão é que trabalhar é orar. Imaginemos como ora um médico cuidando do seu paciente, à cabeceira do seu enfermo, lidando com ele, na tentativa de salvar-lhe a vida, de devolver-lhe a saúde. A integração com os poderes superiores da vida é uma oração. Imaginemos a oração daquele homem lavrador que põe a semente na terra para que germine. Germinada possa atender à mesa e dar o pão às pessoas. Com que unção aquele homem coloca as suas sementes na terra? É a oração. Oração também é aquele esforço da professora primária, aquela que toma a criança nos seus primeiros anos para abrir-lhe a mente, retirá-la da escuridão, dar-lhe claridade ao raciocínio, apresentando-lhe o mundo, a vida, as coisas, para que alguém se submeta a esse esforço de tirar água da pedra. Tem que ser alguém que ore,
O trabalho de uma professora é um ato de oração, é um gesto oracional. Nós encontraremos no trabalho das mães ao educar seus filhos, dos pais a orientar sua prole, o gesto oracional. Como nós sabemos que toda ocupação útil é trabalho, todas essas coisas maravilhosas que se realizam em nome do bem, em benefício das criaturas, da humanidade, serão trabalho. Alguém que leia um bom livro, alguém que faça um alimento, que prepare um prato, alguém que passe um café, alguém que varra uma casa, alguém que cure um doente, que defenda o necessitado, que advogue a causa dos simples, alguém que planta, alguém que colhe, alguém que vende. Todos esses trabalhos feitos honestamente representam oração. Nosso relacionamento com Deus, a nossa possibilidade de sair desse recanto de nossa existência e ganharmos o mar aberto do amor divino, pode ser conseguido através de coisas simples. Uma pausa, um silêncio íntimo e a nossa emissão para Deus. Como os nossos pensamentos são de origem eletromagnética, naturalmente que o nosso pensamento será elevado ao mais alto que tenhamos conseguido impulsioná-lo. E é por causa disto, então, que verificamos a importância e a beleza de orar. Abrir com essa chave os arquivos divinos. Abrir com essa chave os arcanos de Deus. E com ela, comungar com Deus, saídos do nosso subúrbio de necessidades para a grande metrópole do amor de Deus.